Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É pela bondade de Deus que eu estou aqui, você está aí, e nós estamos juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Esteja você onde estiver, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Você talvez esteja em casa, tranquilão aí, folgadão, largado no sofá de casa, tá assim? Não sei. Talvez você esteja na casa de um parente, de um amigo. Obrigado por você estar assistindo agora a Voz da Profecia. Você também que está no seu ambiente de trabalho. Eu sei que pode ter gente hospitalizada assistindo agora, ou outros que estão em presídios pelo Brasil e mesmo lá em Angola, na África. Você que está numa creche, num asilo, ou até mesmo numa igreja, onde estiver. É sempre bom estarmos juntos aqui nesse programa, nesse canal de TV, A Novo Tempo, Canal da Esperança. A gente vai ouvir mais músicas do Quarteto Arautos do Rei, esse grupo musical abençoado por Deus, que já há décadas tem pregado o Evangelho através da música. E você vai ouvir também um testemunho impactante de um moço que sofreu um atropelamento, um acidente, e passou a partir daí por muitas dificuldades na vida, mas em momento nenhum reclamou ou perdeu a sua confiança em Deus. Um testemunho que motiva a gente verdadeiramente seguir confiando no Senhor. E o tema do programa de hoje, da mensagem de hoje, você já viu aí, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é um chamado para que você continue confiando em Deus a despeito das circunstâncias pelas quais você porventura esteja passando, especialmente se forem circunstâncias difíceis. Chegou a hora, já começou, está no ar a Voz da Profecia.
natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, Tu és tão bom, Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Ter um encontro com Deus é o que todos querem. Sentir sua presença, desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, imaginar que um dia nos encontraremos face a face. Mas esse caminho nem sempre é reto, sem curvas. A estrada que nos leva até Deus tem muitos obstáculos, mas a promessa é que Ele sempre estará conosco. Janaelson Andrade também teve seu encontro com Deus. Ele conta o que mais chamou sua atenção quando conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na realidade, eu vim por causa da música, né? Que eu vi esse irmão que deu estudo para mim, ele chegou e eu vi ele e a mulher dele cantando. E aí eu falei, não, eu tenho que entrar para a igreja, eu tenho que conhecer esse Cristo. Eu passei por muitas provações na igreja, passei nas provações em casa e em vários lugares, mas eu nunca desisti do meu Senhor. Após um momento de revolta com Deus e com a igreja, Janaelson resolveu se afastar. Achava que estava sendo julgado por situações que não devia e resolveu sair. Mas algo aconteceu que o fez repensar sua decisão.
E aí aconteceu, no dia 9 de fevereiro, uma tragédia. Essa tragédia foi o meu acidente, um acidente gravíssimo que eu tive aqui mesmo no bairro. No domingo, eu e meu filho, a gente saímos para comprar pão. E nesse momento que eu saí com ele, eu não sabia que o inimigo ele estava traçando a minha vida. Minha vida estava num ponto já de ela ser destruída pelo inimigo. E em seguida encontrei um irmão, eu fui passando no campo junto com meu filho, ele pegou a chave da moto e jogou na minha mão. Aí eu peguei e falei, filho, vamos ali comprar o pão de moto? Ele falou assim, vamos. Aí como meu filho tinha chegado da Bahia, eu peguei, dei a moto para ele. Quando chegou uns 200 metros depois, a moto parou, a moto não quis pegar. Tem uma avenida e um carro veio com tudo, entrou na avenida, na minha frente e bateu a moto. Eu bati de frente com a moto. Meu filho ele foi arremessado bem longe e a única coisa que eu me lembro até hoje é somente um vulto de um carro preto. As consequências do acidente foram grandes para Janaelson. Levado ao hospital em estado grave, ele conta tudo o que passou após ser socorrido. Eu tive uma cirurgia, ela foi mais ou menos de umas 6 horas do lado direito. E eu tenho 40 pinos aqui do lado do rosto. E eu sinto às vezes muita dor também. O médico ele me condenou 5 anos, falou que eu não ia cantar, não ia falar, que eu ia ficar com a boca torta, mas para a honra e glória de Deus, eu estou aqui restaurado. E eu acredito que foi a maior. Eu já passei por muitas, mas essa daí foi a maior, que essa daí ia ser o fim da minha vida. Nós vencemos em jejum e oração, estudando a palavra do Senhor Jesus. Porque se não for assim, a gente não consegue viver. Viva sua vida para encontrar com Jesus todos os dias e nunca culpá-lo por coisas que não conseguimos realizar. Quando entendemos que nascemos para esse tipo de vida, onde amar a Deus e ao próximo precisa ser nossa maior motivação, encontraremos força para chegar até o final da nossa caminhada. Então, veremos que estamos tão fortes como no começo da nossa história. Isso aí, Janaelson. Um abraço para você, meu amigo. Deus continue fortalecendo a sua fé. Eu, pensando no seu testemunho, me lembrei de um pensamentozinho curto, mas eu gosto muito dele. Diz assim, Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Quantas vezes a gente realmente não compreende porque Deus faz ou porque Deus permite que certas coisas aconteçam conosco ou com pessoas que nós amamos, mas ainda assim devemos seguir confiando no Senhor. Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Deus continue abençoando você e que seu testemunho sirva para todos nós como um incentivo, no sentido de que nós não percamos nossa segurança no Senhor, mesmo e inclusive quando a gente passa por momentos assim tão difíceis como estes pelos quais você passou. E antes de chamar o intervalo, eu quero lhe oferecer um presente. Esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que já pediram esse material, receberam e foram muito abençoadas com o estudo da Palavra de Deus através desses temas que estão apresentados aqui no DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Se você ainda não tem e gostaria de tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda. Entre em contato conosco pelo telefone. O número 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa ligação sua deve ser feita para a gente em horário comercial, porque aí o pessoal da Escola Bíblica conversa com você. Outra opção de você pedir o DVD é através do nosso WhatsApp. O número está aí, 12981001425. Manda uma mensagem de texto dizendo que você quer esse material e a gente vai fazer contato com você. É para valer, viu? Não custa nada, nem um centavo. Fica tranquilo que depois não vai chegar nenhuma conta para você pagar. Até porque a conta desse material aqui já foi paga por pessoas que você inclusive nem conhece e a gente chama aqui na Novo Tempo de Anjos da Esperança. São pessoas queridas que sistematicamente, de maneira voluntária, doam, fazem doações financeiras para que a Novo Tempo possa
expandir, possa crescer e cada vez cumprir mais a sua missão de pregar o Evangelho para você. A gente vai agora para um pequeno intervalo e, na sequência, eu quero convidar você para nós pensarmos num dos mais lindos salmos da Bíblia. Fica aí, já volto. Você está assistindo à TV Novo Tempo e este é o programa A Voz da Profecia. Estamos, nesse instante, no momento de abrirmos a Palavra de Deus e meditarmos um pouquinho na mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Mas antes da Bíblia, a gente ora e pede a iluminação do Espírito Santo. Ore comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nosso coração se volta a Ti, Senhor, nessa hora. E nós te suplicamos, como sempre fazemos aqui, ilumina a nossa mente, Senhor. Abra o nosso coração, para que todos tenhamos entendimento da Tua santa palavra e sejamos por ela fortalecidos. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para a gente ir ao Salmo 46. Alguns cristãos conhecem este salmo de cor, porque é um salmo muito lindo. Tem uma mensagem tremenda de Deus para nós. Aliás, os salmos estão entre as partes mais interessantes da Bíblia. Toda a Bíblia é interessante, toda a Bíblia é rica, toda a Bíblia, de alguma maneira, tem instrução para a gente, tem motivação, tem advertência, tem ensinos preciosos. E os salmos formam, assim, uma parte bem sublime da Bíblia, bem especial, bem suave. Salmo 46, já abri aqui a minha Bíblia nesse salmo. Vou ler os versos, inicialmente os versos 1, 2 e 3. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista, nesses primeiros versos do Salmo, ele já está expressando sua inabalável confiança no Senhor. Na verdade, o Salmo 46, ele é um hino que está dividido em 3 estrofes. Esse Salmo, o 46, era inclusive o preferido de Martinho Lutero, o grande reformador. Lutero, ele tinha o hábito de cantar nos seus momentos difíceis, nas suas horas de aflições, e foi tendo como base esse salmo, o Salmo 46, que Lutero compôs um hino que é muito conhecido, o hino Castelo Forte, onde ele diz que, apesar das incursões do mal, das tentativas do inimigo de destruí-lo, de vencê-lo, a sua segurança e a sua confiança estavam colocadas no Senhor. O hino Castelo Forte de Martinho Lutero é realmente muito bonito. O Salmo 46, ele fala da segurança que o povo de Deus pode desfrutar em meio ao caos que nós temos nesse mundo. Eu vou outra vez ler os 3 primeiros versos, que formam, como eu disse, a primeira estrofe desse salmo, que é um lindo hino. Vamos lá, Salmo 46, versos 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, o salmista diz, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está dizendo que o nosso Deus, ele é um abrigo, ele é uma rocha de refúgio. E depois de fazer essa afirmação, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro presente em nossas tribulações, o salmista diz assim, portanto, isto é, tendo em vista o que eu acabei de dizer, que Deus é refúgio e fortaleza, que Deus está presente com seus filhos e cuida deles, ou tendo dito isso, o salmista diz, portanto, nós não temeremos. Porque o povo de Deus está seguro, mesmo que os fundamentos da terra sejam abalados. Essa segurança é fruto da confiança que você e eu temos em Deus e não nas circunstâncias.
Segurança não é por ausência de problemas, mas pela presença de uma fé viva, inabalável no Senhor. Na estrofe seguinte, e agora eu vou ler com você aqui, a partir do verso 4 até o verso 7, o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A mensagem é clara. Deus está presente, diz o salmista, com o seu povo. Quando tudo está desmoronando ao redor, mesmo em meio às convulsões no mundo físico ou no mundo político, ou mesmo no mundo econômico, enfim, aconteça o que acontecer ao nosso redor, perto de nós ou longe de nós, não importa, mesmo que haja muita inquietação entre as nações e entre os povos, Deus é abrigo confiável. Não importa o que aconteça, Deus é um refúgio seguro. E o salmista passa a ideia de que tão certa quanto a vinda da manhã, após cada noite, assim será a ajuda do Senhor, porque Ele está acima de tudo. Nosso Deus está acima de todos. Ele tem poder absoluto. Ele está no comando, diz o salmista, o Senhor está conosco. Eu amo esse salmo. Eu penso que todos nós, filhos de Deus, devemos conhecê-lo, se possível decorá-lo, para que quando surgirem os nossos momentos áridos, momentos adversos, momentos de lágrimas, que a gente possa recitar esse salmo, que nós possamos nos lembrar dessas palavras e renovar a nossa confiança no Senhor, porque assim como eu disse há pouco, muitas vezes a gente não entende porque certas coisas Deus permite que aconteçam conosco. Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Confie, mesmo sem entender. Eu penso que muitas respostas que nós não temos hoje para questionamentos diversos que fazemos, em especial nas horas difíceis, um dia nós teremos essas respostas. Um dia, quando a eternidade começar, Deus vai mostrar para nós tudo o que aconteceu no passado e como foi que Ele nos guiou. E naqueles momentos, quando nós não entendemos a direção de Deus, mas ainda assim nós aceitamos, então nós diremos: Senhor, bendito seja o Teu nome. Agora vejo de que de fato Tu estavas sempre me conduzindo para o bem e para a vitória, mesmo nas horas quando eu não entendi. Valeu a pena, Senhor, ter dado um crédito de confiança ao Senhor. Valeu a pena ter crido mesmo sem ter entendido, mas agora eu entendo e eu Te glorifico, Senhor. Será assim, com certeza, na eternidade. Sabe que muitos estudiosos bíblicos, eruditos bíblicos, pesquisadores, não é? Eles afirmam que um provável contexto histórico do Salmo 46 foi na ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios, no tempo do rei Ezequias. Eu vou deixar o Salmo marcado aqui na minha Bíblia e vou agora ao segundo livro dos reis. Se você está acompanhando também aí com sua Bíblia, vamos ao segundo livro dos reis, capítulo 18. Na verdade, essa história está nos capítulos 18 e 19 do segundo livro dos reis. Estudando um pouco aqui, a gente entende que isso ocorreu por volta do ano 701 a.C. Um país chamado Assíria estava se expandindo territorialmente cada vez mais. O rei da época chamava-se Senaqueribe. Senaqueribe era um governante, muito prepotente, assim, arrogante, presunçoso. Ele já havia conquistado, quando chegou para lutar contra Jerusalém, ele já havia conquistado toda a região da Mesopotâmia, o Egito, havia conquistado o país Síria e até mesmo Israel, no sentido do reino do norte de Israel. É possível que você saiba que houve um momento quando
o povo de Israel se dividiu em duas nações. Uma ficou na parte norte da Palestina e ficou conhecido como Reino de Israel, ou Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E a outra parte do povo de Israel ficou na região sul da Palestina, e eles ficaram denominados como Reino do Sul ou Reino de Judá, formado por apenas duas tribos, Judá e Benjamim. E a capital do Reino do Sul era a cidade de Jerusalém. Portanto, quando Senaqueribe chega a Jerusalém, ele já havia conquistado a Mesopotâmia, o Egito, havia conquistado Síria, havia conquistado Israel, o Reino do Norte, destruído a cidade de Samaria, e ele já havia avançado para o sul e conquistado 46 cidades do Reino de Judá. E finalmente, então, Senaqueribe marcha na direção da última fortaleza do povo de Deus na terra, a cidade de Jerusalém. A história registra que Senaqueribe cercou Jerusalém. E durante esse cerco, que durou alguns anos, o povo começou a passar necessidades, obviamente. Faltavam alimentos. Muitos morreram de fome. Parecia não haver escapatória para os moradores de Jerusalém que estavam ali cercados. Muitos estudiosos bíblicos creem que o Salmo 46 foi escrito nesse quadro de circunstâncias. Quando Senaqueribe com seu exército está em volta de Jerusalém e eles estão prontos para atacar a cidade e destruir os seus moradores. Aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 18, a gente observa um detalhe. O rei de Israel nessa época era o rei Ezequias. E Senaqueribe manda uma carta para ser lida para os moradores de Jerusalém. E essa é uma carta afrontando o povo e o seu rei. Está aqui, segundo o livro dos Reis, no capítulo 18, eu vou ler os versos 28 e 29. Aqui um dos oficiais do exército de Senaqueribe, ele apresenta essas palavras ao povo de Jerusalém. Repito, segundo o livro dos Reis 18, versos 28 e 29. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Assim diz o sumo rei. Essa expressão sumo significa superior, principal. É como se ele dissesse assim: assim diz o rei dos reis, o mais importante rei da terra. Era assim, Senaqueribe era muito prepotente. E a palavra do rei foi: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Dizendo ao povo de Jerusalém: não confiem no rei de vocês, porque o rei de vocês está totalmente impotente e incapaz. Ele não vai poder livrar vocês. Só que Senaqueribe foi além disso. Ele fez uma segunda afronta, agora não direcionada ao povo para que não confie no rei, mas você vai ver, ao rei Ezequias, para que Ezequias não confie no seu Deus. Está aqui, capítulo 19 de 2 Reis, verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não te engane o teu Deus. Desaforado, não é? Que coisa! Está afrontando o próprio Deus. Ei, Ezequias, não confie no seu Deus. O seu Deus não será capaz de livrá-lo das minhas mãos. Um indivíduo prepotente, arrogante, mas já já você vai ver o final dele, porque é louco quem zomba de Deus, é louco quem afronta a Deus. Eu vejo sempre pessoas afrontando a Deus, pessoas zombando de Deus, da sua palavra, da sua igreja, dos seus caminhos. E cada vez que eu vejo esses tolos insensatos por aí, eu penso, eles não sabem o que estão fazendo. Na linguagem popular, a batata deles está assando.
mas está assando muito, porque é louco quem brinca com Deus, é louco quem zomba de Deus. Foi isso que Senaqueribe fez. Ele afrontou o próprio Deus quando disse assim: Ezequias, não confie no seu Deus, ele está enganando você. O que fez o rei Ezequias? Ezequias era um bom rei. Claro que teve seus problemas, suas limitações e dificuldades, seus erros, mas era um bom rei. Ezequias resolveu buscar ao Senhor. Ele resolveu orar a Deus em meio à sua aflição e dificuldade. E aqui no verso 14 está escrito assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Oh, que atitude linda! O rei vai à casa de Deus, vai ao templo de Deus, e ele coloca aquela carta na presença do Senhor, aquela carta que ofende a Deus, e ele diz assim: Senhor, tu és o Deus do céu e da terra, tu és o reino, o Deus de todos os reinos, tu fizeste os céus e a terra. E aí ele diz assim: inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Que oração linda, hein? Senhor, é verdade que ele venceu todos os povos aí, diante dos quais esteve, ele conquistou todos eles, mas os deuses desses povos não eram deuses, eram apenas objetos de madeira e de bronze. Eles foram vencidos porque não eram deuses, porém tu és Deus. Ele está afrontando o Senhor. Senhor, revela-te, mostra o teu poder para que todos saibam que há Deus em Israel, para que há um verdadeiro Deus sobre toda a terra. Acredite, quando o homem ora, Deus age. E quando Deus age, o inferno se abala, o inimigo treme, porque a nossa vitória vem do Senhor. Bendita a hora quando Ezequias orou, e orou com sinceridade, e buscou ao Deus de Israel, e foi humilde na presença do Senhor, e clamou por sua graça. Assim que Ezequias ora, um profeta de Deus, um homem de Deus entra em cena. E eu estou me referindo aqui ao profeta Isaías. Está escrito aqui, olha, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, agora a partir do verso 20. O texto diz: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me impediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E agora a partir do verso 32, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virás perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade. Oh, aleluia, glória a Deus. Palavras lindas, não é? O profeta Isaías, orientado pelo Espírito Santo, ele fala em nome de Deus, e essa é uma palavra segura, essa é a palavra que vem do Senhor. Assim diz o Senhor, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, Ezequias, ele não entrará nessa cidade, não lançará sobre Jerusalém nenhuma flecha, porque, diz o Senhor assim,
eu defenderei esta cidade. Pelo caminho por onde ele veio, ele voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Palavra de Deus, palavra segura do Senhor. Guarde isso no seu coração. Quando o homem ora, Deus age. E quando Deus age, a vitória dos filhos de Deus vem do Senhor. Está aqui. Vou ler mais um texto com você. Essa é a palavra de Deus. A partir do verso 35, segundo o livro dos Reis, a partir do verso 35, olha o que aconteceu. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Imagine, milhares e milhares de inimigos estavam cercando Jerusalém. Eles tinham certeza de que a vitória deles estava consumada. Mas, naquela mesma noite, o anjo do Senhor, somente o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. E então a Bíblia diz que Senaqueribe fugiu para sua terra, voltou para Nínive, a capital da Síria, e quando ele estava no templo do seu Deus, seus próprios filhos o feriram, o mataram. Deus disse: pelo caminho por onde veio, ele voltará, mas nessa cidade ele não vai entrar. É provável que a terceira estrofe do Salmo 46, e eu já estou voltando aqui para o Salmo 46, é provável que a terceira estrofe do Salmo 46 tenha sido escrito exatamente na manhã seguinte, após a atuação do anjo do Senhor no meio do acampamento dos assírios, destruindo os soldados inimigos. Olha só a terceira estrofe do Salmo 46, a partir do verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Imagine, depois dessa noite, quando o anjo do Senhor agiu para libertar os filhos de Deus, quando o anjo do Senhor venceu todos os inimigos de Israel que estavam em volta de Jerusalém. Imagine as pessoas olhando sobre o muro da cidade e contemplando os inimigos que estavam ali, agora espalhados pelo chão, estavam mortos, jogados na areia do deserto. As lanças deles estavam quebradas, as carruagens deles estavam em chamas, eles estavam completamente destruídos. Imagine essa cena. É por isso que o salmista diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele pôs fim à guerra até os confins do mundo. Ele quebrou o arco, despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. Aquietem-se todos e saibam que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vale a pena confiar no Senhor. Eu não sei o que você está passando aí, se são momentos fáceis ou difíceis. Se você está no meio de conquistas ou em meio a perdas. Se você está sorrindo ou está chorando. Não sei como está a sua vida, mas eu quero estar com você no sentido de que confie no Senhor, seja na alegria ou na tristeza, seja na prosperidade ou na adversidade, seja na pobreza ou na riqueza. Está parecendo até voto de casamento, não é? Mas é assim mesmo. A gente, quando crê em Jesus Cristo e o aceita como nosso Salvador pessoal, quando nós somos batizados e nos declaramos discípulos de Jesus, é como se nós estivéssemos nos casando com Ele. Nós estamos fazendo um pacto de fidelidade, nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor. E aqueles que verdadeiramente andam com o Senhor, eles são fiéis a Deus em todo o tempo e em toda circunstância. Não quebre o seu pacto e sua aliança com o Senhor, porque talvez você esteja passando por um momento difícil. Siga confiando nele, Ele não vai decepcionar você. Às vezes a gente vê esse mundo e parece que Deus perdeu o controle, não é?
As coisas estão tão complicadas, o mundo está virado de cabeça para baixo. E quantas vezes, vendo a maldade que campeia por toda parte, que se espalha pelo mundo inteiro, a gente pensa assim, afinal de contas, será que Deus perdeu o controle? Aparentemente o mal assumiu o controle definitivo, mas creia nisso, é só aparentemente. O controle da história continua nas mãos do Senhor da história. Eu me lembro de um texto do profeta Abacuque, é conhecido, está em Abacuque capítulo 2, verso 20. Inclusive há muitos irmãos queridos por aí que usam esse verso, essas palavras, e colocam lá na igreja para que todos leiam, entendendo que essas palavras estão chamando as pessoas a ficarem em silêncio dentro da igreja. E não tem problema usar assim, mas a verdade é que o propósito dessas palavras vai muito além do que uma atitude reverente na hora do culto, quando estamos ali na casa do Senhor. Abacuque capítulo 2, verso 20, está escrito: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A intenção inicial do profeta, quando diz essas palavras, de acordo com o contexto do livro, não é simplesmente, olha, fiquem em silêncio na hora do culto, não conversem uns com os outros, atrapalhando, etc. Não, não é isso. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Significa assim, Deus está no seu santuário, Deus está no comando da história, Deus tem o controle da história nas suas mãos, Ele reina, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos, cale-se diante dele toda a terra. Você, ser humano que é tão arrogante, que é tão prepotente, que se acha, você que pensa que é o centro do universo e chega até a loucura, a insanidade, de desconsiderar a Deus, de afrontar a Deus, cale-se diante dele, porque o Senhor está no seu santo templo, o Senhor é Deus, o Senhor reina soberano, o Senhor está acima de tudo e acima de todos, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Creia, ele continua no seu santo templo, ele continua no comando, ele continua tendo o domínio de todas as coisas nas suas mãos, e na hora certa o Senhor vai agir. Não se desespere, siga confiando nele. E já que eu citei o profeta Abacuque, eu me encanto com a maneira como Abacuque conclui o seu pequeno livro. E essa conclusão é feita em forma de oração. E é interessante que Abacuque diz que, mesmo diante das situações mais difíceis da vida, mesmo que ele não tivesse sequer o que comer, ele continuaria ainda confiando no Senhor. Lembra do texto? É Abacuque capítulo 3, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta e não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, eu, todavia, confiarei no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, diz Abacuque, Ele é a minha fortaleza. Que o Senhor Deus seja a sua fortaleza. Corra para esse abrigo seguro, refugie-se nele e permaneça nele em todo o tempo. Quando o sol estiver brilhando para você, ou quando os seus dias forem de trevas, forem de escuridão, continue confiando no Senhor, não saia do seu refúgio, porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que o Senhor renove cada dia mais a sua confiança nele, a sua fé, que esta seja uma fé inabalável. Eu disse outro dia e vou repetir aqui, sabe, a verdadeira fé está centrada em Deus, e não nas respostas de Deus. Tem gente que precisa de respostas favoráveis de Deus, respostas que estejam de acordo, exatamente de acordo com seus pedidos, para assim crer em Deus. Mas olha que a genuína fé, a fé amadurecida, aprofundada, ela não está centrada nas respostas de Deus, mas no próprio Deus. Responda a Deus como quiser responder. Ele atenda o meu pedido do jeito que eu fiz ou não, mas Ele continuará sendo Deus. Oh, sim. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o meu melhor, eu sei que Deus tem todo o seu poder,
Eu sei que Deus é íntegro, Deus é digno, inclusive de todo louvor e adoração. Responda a Ele a minha oração como Ele quiser responder, mesmo que sua resposta seja contrária à minha expectativa, eu continuarei confiando no Senhor. Oh, sim, esta é uma fé inabalável, esta é a genuína fé, uma fé amadurecida. Que o Espírito de Deus desenvolva em você e em mim, nós todos, esta experiência com Deus, para que assim a gente siga confiando nele e a nossa confiança seja como o salmista, como a do salmista quando diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O quarteto Arautos do Rei agora vai louvar a Deus e eles estão fazendo um chamado para você e para mim, para nós todos, no sentido de que nós busquemos a Jesus. Pense nele, pense em Cristo, abra o seu coração para Ele, clame a Deus para que coloque em você a genuína fé, a fé que vê além daquilo que os olhos enxergam, a fé que nos faz crer no impossível e ver o invisível. E não é porque a gente está louco, não, é porque a gente sabe que Deus é Deus, Ele é real, mesmo que os homens não pensem assim e não creiam dessa forma. Ouça agora, Arautos do Rei, busquem a Jesus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Cristo dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar.
busquem a Jesus, busquemos a Jesus cada dia mais, para que o Senhor Deus possa nos conduzir para frente, nos fazer olhar para cima, olhar para o céu e assim a gente não perder a esperança de que apesar de todas as dificuldades, a nossa vitória virá do Senhor. Você sabe quais são as últimas palavras de Cristo registradas por Mateus no seu Evangelho? Confira aí. Evangelho de Mateus, as últimas palavras são palavras de Jesus para os seus discípulos, para todos os seus seguidores, de todos os tempos e de todos os lugares. Essas palavras de Jesus são para você e para mim. Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, Ele está comigo. É verdade que nós não podemos vê-lo, nós não conseguimos tocá-lo, nem sequer ouvi-lo, mas nós sabemos que Ele está conosco. Ele está conosco através do Espírito Santo que nos foi concedido, o Consolador. E a prova de que o Senhor Jesus está conosco através do Espírito Santo é que nós estamos buscando a Deus. Se o Espírito de Deus não estivesse conosco, nós não buscaríamos a Deus. Não há nenhum impulso no homem para o bem, para a direção de Deus, que não seja fruto da própria obra de Deus em nossa vida. Então o fato de você estar aí, disposto a ouvir a palavra, a orar comigo, o fato de eu estar aqui pregando, isso é indicativo de que o Senhor Jesus verdadeiramente está conosco, por meio da obra do Espírito Santo. Ele está nos atraindo para si, Ele está sensibilizando o nosso coração. E creia, assim como Ele nos atraiu para si, Ele nos manterá firmes nos seus caminhos, até que nossa vitória seja completa. Tão somente nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias e permanecer no Senhor. Então Ele fortalece a nossa fé, Ele aprofunda a nossa experiência com Ele e Ele nos dá a vitória até a consumação de tudo, até a vitória completa. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo, Pai querido, por essa oportunidade de mais uma vez ter compartilhado Tua palavra e saber, Senhor, que há tantos por esse país e por este mundo que recebem essa palavra como um alimento que vem do Senhor para fortalecê-los nas dificuldades da vida. Sobretudo, Senhor, aqueles que estão mais aflitos por conta de problemas, eu te peço, Senhor, abençoa esses teus filhinhos, conforta o coração deles, dá a eles a certeza de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Abençoa, Senhor, e salva o teu povo. Eu te peço, Pai, em Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus fortaleça a sua fé. Continue crendo, mesmo sem entender. Um dia entenderemos todas as coisas. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor e todas as aflições dessa vida ficarão para trás. Um dia Deus enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Deus abençoe você. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Tchau.